Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Queridos irmãos, muito boa noite. Mais uma vez, essa grande oportunidade de estarmos juntos para mais um estudo da Casa da Paz. O tema proposto para a noite de hoje será o esquecimento do passado. E antes, vamos fazer a abertura dos nossos trabalhos, fazendo uma leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia do Cândido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel.
A página de número 110 intitula-se Vidas Sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Quem disse foi Jesus e foi registrado por João no seu capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e de reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige, amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente de outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um acelerado. É um celerado. Como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral como a vítima integral são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Página muito interessante e muito de acordo para o nosso tema. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, meus irmãos, e pedir ao nosso Mestre Jesus o amparo para mais essa noite de estudo. Queridos amigos espirituais, infinita misericórdia, lhe pedimos mais uma vez que nos ampare a todos que hoje estamos reunidos para conversarmos sobre mais um momento da tua doutrina esclarecedora e consoladora. Que possamos, Mestre Jesus, humildemente, tratarmos o assunto com o respeito necessário. Que possamos trazer as informações para que possamos, num debate mais profundo, tirarmos as nossas dúvidas e termos, nesses simples esclarecimentos, uma orientação e uma luz para o nosso caminho evolutivo. Que a evolução do nosso planeta seja sempre considerada nesses processos reencarnatórios como um todo. Que possamos, através desse movimento, trazer à luz o teu amor incondicional para todas as nossas situações. Pedimos a proteção para o nosso planeta, que passa por tanta turbulência, Senhor Jesus. Que ampare os governantes do mundo e que eles possam verdadeiramente trazer para os seus governados
a tranquilidade necessária para uma vida segura e em paz para todos. Obrigado, Senhor, por tudo que temos e por tudo que somos. E que a Tua infinita misericórdia, junto com essa espiritualidade que nos ampara e nos protege, em mais essa oportunidade de estudo, fique conosco, nos amparando e nos protegendo, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos dar então continuidade ao nosso estudo. E como dissemos, o tema da noite de hoje é exatamente o esquecimento do passado. Esse tema encontra-se no Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, e ele contempla exatamente a parte que fala da volta do espírito à vida corporal. Está contido entre as questões 392 e 399. Sejam então todos bem-vindos, todas bem-vindas, encarnados e desencarnados, a mais essa transmissão da Casa da Paz, para esta noite do nosso estudo. E que possamos trazer aqui um assunto que é muito interessante e muito empolgante. Precisamos verdadeiramente saber por que todo esse processo acontece nas nossas vidas. Então, nós já sabemos, em função do estudo da doutrina espírita, que todos nós passamos pelo processo reencarnatório. E passamos pela reencarnação e não conseguimos lembrar exatamente. E muitas vezes não lembramos nada do que fomos, nada do que fizemos em nossas existências anteriores. Por que isso acontece? Qual é a necessidade de nós termos o esquecimento do passado? Porque Deus entende que assim é melhor. Algumas pessoas afirmam que se soubessem realmente o que fez na vida passada, ela saberia exatamente como se portar na existência atual e, segundo o ponto de vista delas, seriam muito melhor. Saberiam antecipadamente como se portar, né, nas relações humanas. Então a pessoa afirma que realmente vê o esquecimento do passado como um impedimento para a sua evolução. Será verdadeiramente que é isso? Então, exatamente sobre esse aspecto é que nós vamos conversar nessa nossa oportunidade de estudo na noite de hoje. Por isso, o objetivo específico do nosso estudo hoje é justificar a necessidade do esquecimento do passado. Essa é a proposta principal. Então vejamos a questão: esquecer ou recordar o passado? Qual é a melhor ao reencarnar? O que seria o ideal para todos nós? Qual dessas duas seriam efetivamente melhor para todos nós? Vamos começar com as informações trazidas pela doutrina espírita, então, do livro fonte do nosso estudo, o livro dos Espíritos, né? Na sua questão 392. E nessa questão, ele vem exatamente nos falar dessa oportunidade do estudo. Essa condição, para nós, que nós vamos encontrar ali, é uma questão que ele vai tentar, na medida do possível, nos esclarecer, nos mostrar essa condição fundamental. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Quando ele vai reencarnar, ele perde isso. Antes de trazer essa resposta, eu trouxe uma foto interessante que eu coloquei aí. Por que será que eu coloquei essa foto de uma malas de viagem e a frase esquecimento do passado, né? Para que isso aí se encaixou no nosso estudo, né, nesse local? É o seguinte, vamos começar a refletir.
Quando nós vamos viajar, quando nós vamos para um novo lugar, o que nós levamos para uma nova cultura? Nós levamos e colocamos nessa mala tudo o que nós temos em nosso guarda-roupa? Ou levamos somente aquilo que precisamos, né? Só aquelas peças necessárias à localidade para onde a gente vai fazer aquela viagem. Se eu vou passar um local, se eu vou para um lugar frio, eu vou levar efetivamente roupa de frio. Então eu não levo, nem sempre levo tudo. Eu não vou levar o guarda-roupa, não tem necessidade disso. Então a reencarnação é algo parecido, porque tem uma existência, uma infinidade de vivências por onde eu já passei, de experiências, de lembranças, de aprendizado que eu adquiri em todas as minhas encarnações anteriores. Mas será que é preciso levar tudo o que eu tenho de conhecimento, tudo aquilo que eu vivi, todas as lembranças, para a nova reencarnação? Ou será que Deus, na sua misericórdia, Ele nos auxilia e faz trazer apenas aquilo que é necessário para aquela viagem atual? Então vejamos. A resposta dessa questão fundamental, que é exatamente a necessidade da questão 392, ele vai trazer para nós. Não pode o homem, e nem deve, né? Não pode e não deve saber tudo. Então não tem necessidade dele saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Então, sem o véu que lhe oculta certas coisas, com certeza, meus irmãos, ele ficaria ofuscado, como quem sai rapidamente de uma transição entre o escuro e o claro. Então, esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. E nós vamos explicar o que significam essas informações. Vejamos um exemplo da nossa atual existência para vocês entenderem o que os espíritos querem dizer com essa informação. Vejam bem, uma pessoa que cometeu um crime, um criminoso, ele é preso e vai ficar preso naquela prisão durante o tempo necessário até cumprir a sua pena. Depois que quitou a sua pena, naturalmente ele é liberto. E ele tem o direito, por lei, naturalmente, de se reestruturar, né? De estar de novo no seio da sociedade, como uma pessoa normal. Ele já cumpriu a pena dele, com novas oportunidades de vida, de trabalho e de tudo que lhe é possível. Mas perguntamos, na prática, é isso que acontece? Na realidade, o que acontece com aquelas pessoas que saíram da prisão, mesmo que tenham cumprido lá o seu tempo, a sua pena, a partir do momento em que as demais pessoas saibam, a partir que as pessoas saibam que ele é um ex-prisioneiro. Isso já não faz com que certas pessoas coloquem certos impedimentos, o vejam com um certo olhar discriminatório. Não tem ele muito mais dificuldade de se reequilibrar de novo nessa sociedade, de se reestruturar nessa sociedade? Exatamente porque todos sabem que ele é um ex-prisioneiro. Principalmente dependendo dos crimes que ele tenha cometido. Não há sempre uma sensação de desconfiança, né, das pessoas, achando, por exemplo, que ele pode cometer o mesmo crime de novo? Ele não tem mais dificuldade de se reintegrar naquela sociedade? Com certeza, ele vai ter muita dificuldade. Caso, porventura, quando ele saísse daquela prisão, as pessoas não soubessem que ele tinha sido um prisioneiro, que eles não soubessem qual crime ele cometeu, com certeza ele teria mais facilidade de se reintegrar a essa sociedade. Porque o desconhecimento do seu passado infeliz, criminoso, de erros
auxiliaria com que ele enfrentasse menos dificuldade para se reestruturar, para viver, para crescer, para progredir. Teria mais oportunidades, mais chance do que toda a sociedade, sabendo que ele é, infelizmente, um ex-criminoso. E é exatamente, de uma forma muito simples, o paralelo que se faz com o esquecimento do passado. Todos nós ainda estamos no mundo de expiações e provas. A Terra está passando por um processo de regeneração. Estamos num período verdadeiramente de transição e tantas coisas têm acontecido, mas ainda é um mundo de expiação e prova. Então é um lugar, é uma casa, um planeta em que habita espíritos muito endividados com a lei. Com exceção dos espíritos superiores que vêm aqui para uma missão, o restante, estamos todos no mesmo barco. Todos nós somos espíritos devedores. E nessa condição, imperfeitos. Somos pessoas que infringimos verdadeiramente a lei de Deus. Então, se na atual existência nós infringimos essa lei, imagine o que nós fomos em vidas passadas. O que vocês acham que fizemos de grandioso para a humanidade nos tempos atrás? Se hoje nós não fazemos. Eu não faço hoje que, em tese, eu sou mais evoluído. Eu fiz lá no passado? Obviamente que não, né? Fica muito complicado. Então, essas possibilidades, a probabilidade é de que eu tenha sido, no passado, muito mais imperfeito do que eu sou hoje. E vocês gostariam de lembrar dos nossos erros, dos nossos vícios, dos nossos crimes? Como é que nós conseguiríamos verdadeiramente lidar com a culpa, muitas vezes, de termos matado, termos traído, ou pior, de conviver muitas vezes com pessoas que hoje estão na nossa família? Porque nós sabemos que nós devemos voltar exatamente a lidar com as mesmas pessoas com que nós temos compromissos. Esse é o objetivo para que nós possamos evoluir. Aí eu lembro que o meu irmão, a minha mãe, o meu pai foi alguém, por exemplo, que de certa forma me traiu, que de alguma forma me machucou profundamente numa existência do passado. Como vocês acham que nós conseguiríamos, na atual existência, lidar com essas informações? É muito complicado. Porque tem outro detalhe importante. Quando nós lembramos, ou quando nós não temos acesso a essas informações das vidas passadas, e isso acontece, não pensem vocês que a lembrança são só dos fatos. Como se eu tivesse um filme totalmente desprovido de emoções e de sentimentos. Eu estou vendo a minha história, obviamente. Todos aqueles fatos são lembrados, eles vêm recheados de emoções. As emoções que eu vivi no passado, eu sinto novamente. E aquelas emoções de ódio, raiva, desequilíbrio, elas voltam. Eu não tenho maturidade emocional, maturidade espiritual para lidar com todos esses fatos ainda. Então, você já se perguntou se tem maturidade para isso? Já parou para imaginar isso? Se você tivesse sido uma pessoa de destaque na sociedade, lá atrás, naquela época, o orgulho poderia voltar mais forte. A soberba daquilo que você foi poderia retornar. E você poderia voltar, dificultando a sua conquista exatamente da humildade na atual existência. Ou ainda, se você lembrasse que era uma pessoa talvez humilde, uma pessoa miserável, e aquilo te trouxesse também um sentimento de irresignação e de revolta diante da lei. Isso iria te prejudicar. Então, meus amigos, pela nossa imperfeição ainda, Deus sabe que a lembrança dos fatos ocorridos para a gente não seria nada benéfico. À medida
exatamente que nós vamos evoluindo, que nós vamos adquirindo exatamente a depuração espiritual, o entendimento, a maturidade nas reencarnações subsequentes. E isso nos auxilia. Vamos lembrando cada vez mais das nossas existências passadas, a ponto de que nos planetas superiores não há mais a necessidade do esquecimento, porque lá eles estão numa condição melhor. As pessoas que habitam esses mundos mais elevados lembram de suas vidas passadas, mas porque a lembrança dessas situações, dessas vivências, não trazem mais para eles lembranças, porque já são lembranças mais felizes, porque eles já passaram por um processo que nós ainda não passamos. E segundo, porque, na verdade, eles já têm aquela maturidade, aquele equilíbrio, aquela evolução espiritual e moral para lidar com as informações sem se desequilibrar, em situação e condição que nós ainda absolutamente não temos. Vamos ter. Nós chegaremos lá, mas por enquanto não temos. Então é por isso que Deus faz assim, porque assim deve ser. Porque quando nós não lembramos de todas as nossas atrocidades do passado, é como se nós tivéssemos uma nova oportunidade. É como se aquele esquecimento não nos mostrasse, não nos trouxesse a nossa pequenez de forma tão clara, tão óbvia. E aí nós conseguimos, através do aprendizado, através das novas informações, crescer e ser mais senhor de nós mesmos, facilitando muito a nossa vida. Achar mais capaz de evoluir. Então aquela lembrança não nos trava, não nos prende, não nos deixa mais livre para que possamos caminhar, para que possamos crescer, para que possamos, enfim, evoluir. Certo? Isso é importante. Vamos aqui seguir agora para os sinais das vidas passadas. Vamos dizer com isso que, embora nós tenhamos o esquecimento do passado, nós temos essa condição importante nas nossas vidas. Então, é importante esses sinais do passado, ou seja, que nós não sabemos de forma ampla e restrita o que nós fomos. Nessa condição, fizemos. Deus, na sua perfeição, o entendimento nos dá indicativos daquilo que nós fomos através desses indicativos. Essas intuições, essas tendências, aí é que a gente tem verdadeiramente uma noçãozinha do que nós fomos. Elas vão ser exatamente o ponto-chave para nos ajudar na transformação. Nós podemos não lembrar exatamente o que nós fizemos, mas nós apresentamos tendências, atitudes, posturas que, se nós formos bons observadores, saberemos exatamente o gênero de falha que nós cometemos em vidas passadas. E se nós soubermos o gênero das falhas, nós já saberemos exatamente o que não devemos fazer na atual existência. Já é um norte, já é um caminho para a gente, tá certo? Então, nos auxilia bastante na nossa nova postura, na nossa nova necessidade. Então, nos diz a questão 393 do Livro dos Espíritos. Se não temos, durante a vida corporal, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em existências anteriores, nós temos a intuição disso. E nossas tendências instintivas são uma lembrança do nosso passado, as quais nossa consciência, que é o desejo que concebemos não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte, então, essas condições para resistir. E é nessa condição que a gente precisa entender. Vejam bem, queridos amigos, na atual existência as pessoas não têm as suas tendências. Todos eles têm tendências muitas vezes para a bebida, para o sexo desregrado, para o adultério, para o orgulho, para a gula. Várias são as nossas tendências. Então, nós não temos as nossas tendências
nós sabemos exatamente quais são elas. Nós olhamos para nós vamos saber os nossos desejos mais íntimos, aquele desejo central que existe em mim, e eu sei exatamente o que é que eu nessa vida tenho a maior dificuldade de vencer. E esse é o nosso problema. Essa sua tendência, essa sua dificuldade, esse seu desejo central. Então, muitas vezes não nos revelamos a ninguém. E aí, a tua grande oportunidade de aprendizado. Porque se você tem essa chance de elevação, você tendo o conhecimento prévio, você consegue detectar essa sua dificuldade central, você pode tentar solucionar vários problemas da sua vida. Esse seu desejo central, esse teu desejo mais íntimo, sua tendência, ela é exatamente o indicativo daquilo que tu falhaste, em vidas passadas. Óbvio. Então ali nós vamos saber se nós temos uma tendência, uma vontade, por exemplo, de beber de uma forma desequilibrada. Se tua tendência é a bebida, com certeza temos um grande indicativo de que nós tenhamos falhado em vidas passadas também no desequilíbrio da bebida. Então, nós não precisamos lembrar exatamente como isso aconteceu. Nós não precisamos vivenciar as cenas do nosso desequilíbrio na área da bebida. Basta para nós sabermos que ali é o nosso desequilíbrio. Então temos que tomar cuidado. Então, se hoje temos uma tendência ao adultério, é um indicativo que nós falhamos naquilo em vidas passadas. Não precisamos saber com quem éramos casados. Nós precisamos saber as pessoas que nós traímos. Ou seja, com quem nós nos envolvemos. Para que saber isso? Não tem necessidade disso. O importante é saber, e precisamos saber, o gênero do nosso erro para que nós possamos trabalhar na atual existência, no sentido da nossa melhoria pessoal. E isso, as nossas tendências e a nossa intuição, ela nos revela. É uma advertência perfeita e precisa que Deus nos traz. Nossas tendências são uma advertência perfeita, sem que precisamos lembrar detalhes daquilo que fizemos em vidas passadas, naturalmente. Na questão 395 do Livro dos Espíritos nos diz: podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Responde a espiritualidade: nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o seu passado. Então, nem sempre nós temos condições de ter revelações, porque ficaríamos, na maioria das vezes, muito entristecidos, né? Precisaríamos ficar a todo momento sendo consolados em função dos equívocos que cometemos. E muitas vezes a culpa não nos deixaríamos caminhar no sentido de melhorarmos. Contudo, há pessoas que acessam essas informações. A grande maioria não acessa. Tem apenas aquelas intuições, aquelas tendências instintivas do que foram. Mas tem pessoas que têm o que se chama déjà vu, né? Ou pessoas que durante os sonhos, os chamados sonhos reflexivos, acessam informações do passado ou em estado de lucidez mesmo, elas têm até visões, percepções, lembranças daquilo que fizeram no passado. Isso acontece principalmente nas pessoas que têm mediunidade ostensiva, em que elas acessam essas informações de forma mais clara. E por que Deus permite isso? Para uns é uma prova muito grande ter acesso a essas informações, porque é muito difícil. Algumas pessoas têm acesso a essas informações como uma questão de prova mesmo, para ver se aquelas pessoas vão conseguir lidar de forma adequada com essas informações que elas estão recebendo.
Outras vezes a espiritualidade nos deixa saber para que aquelas informações possam, em função da maturidade, do entendimento que eu possa estar apresentando na atual existência, para que eu possa muitas vezes, no meio desse contexto, melhorar os meus desequilíbrios atuais. Estou passando por vários desequilíbrios e vou receber essas informações para que eu possa melhorar. Então, se eu tiver maturidade, se eu demonstrar entendimento e a espiritualidade achar que a lembrança daquele passado, o conhecimento daquele fato vai me ajudar, vai ser útil na minha vida atual, na minha atual existência, eles podem me permitir lembrar. Eles podem auxiliar a minha memória, que está lá no inconsciente, vir para o consciente e eu conseguir acessar aquela informação. Mas sempre com objetivo útil. A espiritualidade não vai me deixar lembrar apenas por curiosidade e me fazer lembrar. Isso não existe. Por isso, algumas pessoas perguntam se vale a pena fazer regressão, né? Chamada terapia de vidas passadas. E o que diz a doutrina sobre isso? A doutrina espírita diz que, em geral, ela não recomenda por conta dessa falta de entendimento e maturidade que nós temos para lidar com essas informações. Contudo, em situações, por exemplo, de fobias, situações tais como problemas na atual existência, que sejam tão grandes, que estejam dificultando, na verdade, o desenvolvimento da pessoa na atual existência, principalmente em caso de fobias e doenças, essa condição é até viável. Porque muitas vezes ela, sabendo a causa daquela fobia, ela consegue trabalhar junto a um profissional, obviamente respeitado e responsável, com entendimento na área, ele vai trabalhar essa condição, aquele trauma, para que nessa vida ela consiga viver melhor. Porque realmente ter uma vida social e progredir, porque se aquela fobia acaba travando a pessoa, fica numa condição meio que estagnada, então muitas vezes o conhecimento de vidas passadas vai ajudar nesse processo. Então tudo isso tem que ser avaliado, na verdade, né? Não pode ser feito por mera curiosidade. Não é o conhecimento apenas por questões de curiosidade para saber o que você foi, sem que aquilo te traga um fio útil para a atual existência. Que adianta saber se eu fui um rei no passado? Isso não me traz benefício na atual existência. Então, lá na questão 397 do Livro dos Espíritos, ele nos fala: nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Natureza mais elevada. Ou seja, nos planetas mais evoluídos, essas lembranças, ela é mais clara? Vejamos, então, a resposta da espiritualidade. Sim, diz eles. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior têm, na realidade, de uma forma muito mais nítida. E até porque não apenas a condição dessas pessoas lembrarem, mas também o próprio corpo. Porque o corpo é muito material nosso, é muito material, muito denso. Então ele impede que as potencialidades, na realidade, do espírito se mostrem, se façam presentes de uma forma mais ampla, diferentemente dos corpos dos mundos mais superiores, onde os corpos são mais fluídicos, são mais leves e oportunizam, na realidade, uma maior, digamos assim, um maior desdobramento das nossas percepções e das nossas qualidades de espíritos imortais que somos. Na questão 398 do Livro dos Espíritos diz assim: as tendências instintivas dos homens, sendo uma reminiscência do passado,
Segue-se que, pelo estudo dessas tendências, pode-se conhecer as faltas que cometeu? Já começamos sobre isso, né? Sem dúvida, os amigos espirituais, até certo ponto. Mas é preciso ter em conta o progresso que pode ter se operado nesse espírito e as resoluções que tomou no estado errante, ou seja, as resoluções que ele tomou quando estava no plano espiritual. Então, a existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Então, é importante isso ficar bem claro. Normalmente, quando nós analisamos as nossas tendências instintivas hoje, nós temos condições de avaliar o que fomos no passado. É como se fosse uma lembrança do nosso passado. Então, quando nós estudamos essas tendências, nós vamos conhecendo as faltas daquilo que nós fizemos. Sem dúvida é o que acontece. Só que ele lembra algo muito importante que nós evoluímos e crescemos durante o plano espiritual, quando estivemos lá, durante o tempo que passamos na erraticidade. E isso é o que ocorre, esse período, entre uma reencarnação e outra. Então, há espíritos que passam décadas no plano espiritual, estudando, crescendo e se preparando para uma nova existência, para uma nova oportunidade de retorno. Então vejamos, em função desse progresso, desse aprendizado realizado na vida espiritual, dessa minha dedicação por ser uma pessoa melhor enquanto lá estou, isso me dá, na realidade, um indicativo de que minha vida atual, mesmo que na existência anterior tenhamos errado muito, é um indicativo que na minha vida atual eu vou ter uma vida mais feliz. Porque a espiritualidade não vai desconsiderar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu fiz, aquilo que eu trabalhei no plano espiritual. Tudo aquilo ali vai ser considerado para aquilo que eu vou passar agora na minha atual existência. Então, na questão 399 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte questão. Sendo as vicissitudes da vida corpórea, sendo ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que da natureza dessas vicissitudes possa-se induzir o gênero da existência anterior? E a espiritualidade nos reporta dizendo, muito frequentemente. Então pode-se deduzir isso, pois cada um é punido naquilo em que pecou, aquele que transgrediu as leis divinas. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indicador mais seguro, porque as provas que o espírito sofre tanto se referem ao futuro quanto ao passado. É verdade. Ele está querendo dizer que as nossas dificuldades na atual existência, segundo a doutrina espírita, têm duas características. As minhas dificuldades de hoje tanto podem representar uma expiação, uma punição em função daquilo que eu errei em vidas passadas. Então seria como se eu estivesse ali resgatando os erros cometidos através das dificuldades da atual existência, e também são provas para o futuro. Porque se eu estou na atual existência, passando por certas dificuldades, enfrentando-as sempre com equilíbrio, com bastante equilíbrio, com a vivência no Evangelho, vocês concordam, então, que na realidade, na minha atual existência, em função das minhas atitudes, eu estou, na realidade, construindo o meu futuro. Então, as nossas vidas posteriores estão diretamente ligadas ao que eu fizer agora. Então, o que eu faço agora não é apenas o resgate do passado, mas é também uma prova para o futuro, ou seja, é um plantar de atitudes para aquilo que eu vou
escolher lá no futuro. Então as dificuldades têm, na realidade, esse viés do passado relacionado ao passado, mas uma relação direta com o futuro. Então ele diz, mais obviamente, que aquele é um indicativo do que eu fui punido, né? Do que eu errei numa vida passada. Porque se eu reprovei, por exemplo, em matemática, eu não vou fazer uma prova de português. Eu vou ter a oportunidade de refazer uma prova de matemática. Ou seja, daquilo que eu falhei, daquilo que eu errei. Então, cada um é punido daquilo que pecou. Não a minha dificuldade na atual existência tem uma relação direta com aquilo que eu reprovei na vida passada, com aquela atitude, com aqueles atos que eu reprovei. Para que haja uma relação, precisa que exista essa correlação para que exista uma relação entre a lei da causa e efeito, que nós conhecemos tão bem. Então, as suas tendências são um indicativo daquilo que você errou. Isso é um indicativo. Nós não podemos colocar isso de uma forma absoluta, porque as minhas dificuldades na atual existência, elas podem ser diversas. Durante o meu planejamento reencarnatório, claro que em função daquilo que eu errei, em função daquilo que eu preciso crescer, evoluir, eu vou passar por determinadas situações na atual existência. Mas não significa dizer que cada uma das situações necessariamente tem uma relação direta com o erro do passado. Vamos supor que meu grande erro na minha vida passada, por exemplo, tenha sido o orgulho, que tenha sido uma pessoa muito orgulhosa, e na atual existência eu preciso trabalhar a humildade. Quando eu vou reencarnar, a espiritualidade me coloca, para mim, um leque de opções, de situações reencarnatórias diferentes. Em cada uma daquelas possíveis reencarnações, eu preciso passar por dificuldades, por provas, mas aquela prova que eu vou passar é para que eu desenvolva, na realidade, a humildade, que é o foco. Então, não necessariamente aquele problema que eu vou viver é o problema que eu errei no passado. Porque a questão ali é desenvolver, é trabalhar a minha humildade. E eu posso ter infinitas situações na vida atual para trabalhar a humildade. Então, muitas vezes, não é a situação em si que eu cometi ser igual, mas é o sentimento, é o gênero que eu preciso desenvolver através daquela situação. As situações não necessariamente são as mesmas que eu errei em vidas, mas o aprendizado que eu preciso ter, sim, é a relação direta com aquilo que eu errei nas vidas passadas. Então, integrado o homem mergulhado na vida corpórea, o espírito perde, como vemos até então, momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Esse momentaneamente não sou apenas durante toda essa existência. Eu não tenho essa lembrança. É engano. É engano. Eu não tenho essa lembrança quando eu estou em estado de vigília, porque o espírito, quando dorme, quando nós dormimos, nós nos desprendemos, nós nos emancipamos. O nosso espírito se desliga do corpo físico. É o que acontece durante o nosso desdobramento. Então, nós adquirimos parcialmente, muitas vezes, de forma integral, as nossas lembranças de vidas passadas. E conhecemos a viver aquele período parcialmente a vida de espírito. Então, o que chegamos à conclusão? Muitas vezes, quando eu desdobro, eu acesso os erros que eu cometi. Os meus comprometimentos, o meu planejamento reencarnatório. Eu me lembro de tudo isso enquanto eu estou desdobrado pelo sono. Por isso que aí eu consigo viver parcialmente a minha vida de espírito.
porque as minhas tendências, as minhas potencialidades se apresentam de forma mais ampla e eu posso ali, então, trabalhar, crescer, evoluir, fazer tudo com conhecimento e amplitude muito maior. Quando eu acordo, quando eu volto para o corpo físico, aí eu esqueço novamente. Então, quando eu estou em estado de vigília, eu não tenho essa lembrança. Mas vocês percebem que eu não fico sem essa lembrança por toda a minha experiência reencarnatória. Porque toda vez que eu durmo, eu lembro. Então é uma coisa momentânea, enquanto eu estou em estado de vigília, para que eu possa melhor atuar, crescer, desenvolver na vida atual, na reencarnação atual. Então, em certas circunstâncias, quer dizer que mesmo em estado de vigília, algumas pessoas têm uma vaga consciência ou têm condições de acessar, através de terapia de vida passada, em estado de vigília, em determinadas visões. Em geral, as pessoas não têm essas lembranças em estado de vigília, mas algumas pessoas podem ter. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo à melhoria do espírito. Se eu conheço minhas tendências, eu posso perfeitamente evoluir, trabalhar. Então, não é o fato de eu lembrar exatamente em detalhes o que eu fui, o que eu fiz, que vai permitir ou não a minha evolução. Se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante é porque todos nós tivemos acesso a essas informações antes de reencarnar. E o desejo que concedeu de repará-las, guiando pela intuição um pensamento de resistir ao mal. Se o homem não conhece os próprios atos que praticou na existência anterior, pode sempre saber o gênero das faltas que se tornou o culpado e qual era o seu caráter dominante. Analisando os seus instintos e as suas tendências, basta que se estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea são ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, se as sofremos com resignação e sem reclamação. Obviamente, é o bem sofrer. Eu preciso saber lidar de forma inteligente e responsável com o sofrimento, com as provas, com as dificuldades que me chegaram na atual existência. Se eu reclamar, se eu me achar vitimado pela justiça divina, eu não estou entendendo nada. Vou precisar passar por aquelas situações de novo, e de novo, e de novo, até eu aprender. Então, se a dor me chega, reflita, pondere, verifique exatamente o que é que você precisa aprender com aquela situação para que ela não volte mais. Aprenda, se esforce, porque se você aprender, não terá que passar por aquela prova novamente. A dificuldade que hoje te chega é necessidade e oportunidade de aprendizado. A natureza das vicissitudes, dos reveses, dos infortúnios, das provas que sofremos pode também esclarecer-nos sobre o que fomos e o que fizemos, como neste mundo julgamos os atos de um criminoso pelo castigo que a lei inflige. Aqui observamos aquela relação de causa e efeito, vendo as nossas situações, as nossas condições hoje. Eu consigo ter uma ideia do meu ontem, daquilo que eu errei. Então, por que nós vamos ser sempre responsabilizados dentro daquilo que eu errei? Assim, este será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. Se eu fui uma pessoa muito orgulhosa em vidas passadas, hoje eu venho muitas vezes numa condição de subalternidade para que eu possa aprender a ser humilde e não mais desenvolver, não mais permitir que o orgulho me domine, como fez em vidas passadas. Nada é por acaso, nenhuma situação é por acaso. Então nos diz no Livro dos Espíritos, na questão 394, a lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente, em outros exaltar nosso orgulho, por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Por isso que ainda na atual existência, pela nossa condição, é melhor que nós não lembremos. Na verdade, temos que fazer uma reflexão.
Será que eu tenho condição de lidar de forma equilibrada, inteligente e madura com essas informações e essas verdades? Isso é uma questão. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele nos diz o seguinte: o esquecimento do passado é a condição indispensável de toda a prova e de todo o progresso. O nosso passado guarda ainda suas marcas, guarda ainda a prova de todo o progresso. O nosso passado traz essas manchas e traz as nódoas, percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades da brutalidade. Devemos ter, na realidade, um acumulado grandioso de faltas e iniquidades. Erramos muito, queridos amigos, e ainda erramos no hoje. Então, essa condição, imaginamos acessar todas essas informações de todos esses erros de uma vez. Como nós ficaríamos? Relembra Leon Denis que a vida terrestre é algumas vezes difícil de suportar. Ainda mais o seria se, no cortejo dos nossos males atuais, acrescentarmos ainda a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. Então a gente ia fazer uma grande misturada. Além de tudo que vivemos, os problemas atuais, ainda temos que lembrar de tudo aquilo que passamos. Então, há pessoas que de forma espontânea lembram de vidas passadas. Às vezes é uma situação, às vezes é um cheiro, é uma pessoa, é um lugar que faz com que aquelas lembranças que estavam arquivadas no nosso inconsciente venha para o nosso consciente. Como ele diz, aqui são associações que acontecem no ambiente, em nós mesmos, nas nossas emoções, no nosso momento, que fazem com que as informações acabem chegando. Vejamos, podem ser lugares, pessoas, sonhos, objetos, situações similares, determinadas circunstâncias físicas ou emocionais. Pode ser na primeira infância, pode ser na fase adulta. Qualquer situação dessas pode vir a desencadear essas recordações espontâneas. Crianças que dizem que viviam determinadas situações em determinados lugares sem nunca terem passado por ali, mas entravam e sabiam os endereços. Essas reminiscências que às vezes nós temos quando estamos próximos a pessoas que nós acabamos de conhecer e sentimos certa dificuldade de nos relacionarmos. E eu não fui com a cara de fulano. Coisas que nós temos do passado. Então, essas dificuldades são problemáticas para a gente. Então, na realidade, ele diz que sobre o esquecimento do passado, que nós temos as nossas tendências, indicam que fomos, as nossas habilidades, pessoas que já nascem com habilidades, por exemplo, para a música, para as artes, sem nunca ter estudado. Indicativo de que foram no passado. As nossas intuições, as nossas preferências. Por que será que eu tenho determinadas preferências se na atual existência não há nada que tenha reforçado para adquirir essas preferências? Isso pode ser um indicativo de vidas passadas. A minha aparência, muitas vezes, a nossa aparência, ela também é um indicativo daquilo que fomos, que eu quero dizer com isso. Que muitas vezes, em existências passadas, utilizei de forma equivocada até a minha beleza, a minha inteligência. Na vida atual, eu posso vir com determinadas limitações.
Limitações exatamente que me dê um indicativo de onde eu errei. Por exemplo, se eu venho com limitações físicas ou mentais, principalmente as mentais, aquilo pode ser indicativo de que eu usei mal a minha inteligência. E agora ela está limitada em consequência dos meus atos passados. Não que necessariamente seja individualmente para cada um. Como uma impressão digital, cada um tem a sua história. Também os nossos comportamentos, as nossas tendências, as nossas aptidões, a nossa personalidade, tudo aquilo reflete o que eu sou, e o que eu sou também é aquilo que eu fui. Porque eu não sou outra pessoa, eu sou a mesma pessoa, que vem buscando um processo de melhora, mas o meu comportamento também reflete as minhas experiências. O meu aprendizado reflete os meus erros. Então, a recordação induzida, as terapias de recordação de vidas passadas, sobre essas terapias de vidas que o pessoal quer fazer, ele diz que a maneira de lembrar-se de vidas passadas é a mesma de lembrar-se de memórias perdidas dessa vida, e isso é chamado de regressão de idade. Uma regressão completa, originalmente em estado hipnótico, traz de volta memórias mais intensas, que são mais como reviver do que lembrar. E por que ele fala reviver e não lembrar? Porque a lembrança não vem desprovida de emoções e sentimentos. O reviver é o real com emoção, com sentimento, com angústia, com alegria, com choro, com ódio. Então, terapia de vidas passadas, você entra em estado hipnótico em que você acessa aquela personalidade e não apenas a lembrança dos fatos. Por essas razões e por tudo aquilo que nós já conversamos, é que nós precisamos ter sempre muito cuidado, muita cautela no acesso a essas informações. Não é para se fazer isso de forma aleatória. Finalizando essa nossa conversa, nossa reflexão sobre o esquecimento do passado, trazemos uma mensagem final do Espírito Bezerra de Menezes. E aqui também mostramos o link aonde nós achamos essa informação. E Bezerra nos traz a seguinte mensagem, um trecho. Assim sendo, não vasculheis os arquivos da mente, com o propósito de trazer ao presente o que deve permanecer sepultado no pretérito. Preocupai-vos com a construção do futuro, estudando as características da vossa personalidade para melhor avaliação do caminho percorrido, valendo-vos tão somente das tendências e dos hábitos que realizais em vossa experiência de agora. Mostrando que o meu amanhã, é construído no hoje, é trabalhando no hoje, é buscando o hoje, me concentrando naquilo que eu preciso mudar no hoje, que eu vou fazer um futuro melhor. Eu posso ter sido uma pessoa tenebrosa, criminosa, totalmente desalinhada dos princípios divinos. Eu posso ter sido tudo isso ontem, mas o meu amanhã vai depender essencialmente do que eu fizer hoje. Pelas minhas tendências, eu já sei exatamente o que eu preciso fazer. Então trabalhemos incessantemente para melhorar, para crescermos, para evoluirmos. Trabalharemos incessantemente para depurarmos o nosso coração, para aprendermos a amar e, através da vivência do Evangelho, se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu quero ter uma vida mais feliz, se eu quero um dia viver no mundo superior e poder acessar as minhas vidas passadas sem angústia, sofrimento e dor, eu preciso hoje ser melhor. Vivamos o Evangelho, vivamos o amor. Amemos ontem, amemos hoje, amemos sempre. Com isso, queridos amigos, certamente o nosso amanhã será muito diferente, muito mais feliz, muito mais alegre, e o esquecimento do passado não será mais uma necessidade para mim e nem uma necessidade para cada um de nós. E que Deus possibilite, através do nosso esforço, essa graça no nosso processo de evolução espiritual. Muito obrigado pela caridade da atenção.
E vamos encerrar o nosso estudo na noite de hoje fazendo uma prece. Querido Pai Celestial, amigos espirituais, infinitas graças te damos por mais essa oportunidade do reencontro, de estarmos juntos mais uma vez e tivemos essa chance de ter junto a espiritualidade que nos ampara e nos protege sempre. Essa bendita chance de nos reunirmos mais uma vez em volta da Casa da Paz, para, através desse estudo, podemos ter esclarecido um pouquinho da nossa essência, do que somos e do que precisamos fazer para melhorar cada vez mais o nosso futuro e as nossas relações mais íntimas e mais próximas, dentro da nossa família, dentro de nossos amigos, dentro da nossa casa espírita. Que o Pai Celestial possa abençoar a todos nesta noite, a todos do planeta, a todos que visam e sempre se preocupam em se relacionar na bondade e no amor incondicional que Jesus nos ensinou e nos ensina a todo instante. Que possamos, como espírita, darmos o nosso testemunho através das ações, através do amparo e do auxílio daqueles que estão a caminho junto conosco. Fica conosco, Mestre Jesus, abençoando a nossa semana e nos ajudando a trilhar esse caminho que tu nos ensinaste com tanta dedicação e com tanto carinho para todos nós. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos. Fiquem em paz.